governo Lula subiu ou criou impostos 24 vezes desde 2023, uma a cada 37 dias. STF restabelece o aumento do IOF e eleva o custo do crédito para MEIs e PMEs. Tarifa de 50% sobre o Brasil é a maior do mundo imposta pelos Estados Unidos. De surpresa, a Venezuela começa a cobrar tarifas de 15% a 37% sobre produtos brasileiros. O Banco Central aumentou juros pela 7ª vez. E a Selic vai para 15% ao ano. Essas só foram algumas notícias de mais recente. Eu poderia até pegar mais de antes, mas eu acho que dá para perceber que a nossa economia já está muito pior do que sempre esteve. E não é difícil de se imaginar um colapso daqui a alguns anos, ou até mesmo meses. Eu poderia falar que tudo vai melhorar, ou que é só Eu poderia falar que é só um momento ruim no Brasil. Mas eu não vou mentir pra vocês, na verdade tem mais expectativas falando que o Brasil vai piorar do que melhorar. E isso eu tô falando só da parte econômica. Se eu for falar de segurança e etc, o bagulho é muito mais embaixo. O próprio brasileiro não se aguenta. A cultura do rir leva vantagem à prova. Ok, mas eu tô aqui só pra reclamar do Brasil? Não. Afinal, eu poderia ficar fazendo isso por horas. E também eu acho que todo mundo que tá aqui já deve saber que o Brasil é uma bosta mesmo. Mas enfim, eu tô aqui pra mostrar como escapar dessa situação. Você pode até pensar que é algo impossível, muito difícil. E realmente é. Mas com esforço e dedicação a gente consegue tudo. E eu recomendo você fazer essas coisas o mais rápido possível. Até porque nós não prevemos o futuro, então é aquilo que as pessoas dizem. A pior notícia do Brasil é sempre a próxima. Mas a primeira solução seria trabalhar online. E quando eu falo trabalhar online, eu não digo iFood ou Uber. Eu digo tráfego pago, marketing online, thumb maker ou editor de vídeo. Basicamente sou um freelancer. Seja com programação ou até mesmo da online. E a maioria desses trabalhos é você que faz o seu horário. Então se 5 horas da tarde, por exemplo, você quiser trabalhar, você que decide, você pode. Se você quiser trabalhar até de madrugada, você pode. Claro que eu não tô falando com todos que eu citei, é claro. Mas essa é uma das vantagens do trabalho online. Fora que se você sabe inglês ou espanhol ou alguma outra língua, você pode ter clientes de todo mundo. Cliente da Europa, da América do Sul, da América do Norte. E isso vai ampliar muito seus ganhos, porque você vai ganhar em dólar. Por isso que, na minha opinião, esse é um dos melhores caminhos que você pode seguir. Mas se esse não for seu perfil, tudo bem, não tem problema. Eu vou citar outras coisas aqui. E é claro, como é um trabalho online, você pode trabalhar de qualquer lugar também. Seja da sua casa, de qualquer lugar que você tiver um computador, seja um notebook mesmo, você já consegue trabalhar e ganhar dinheiro. Se você anda muito na internet, você deve conhecer os nômades digitais. Bom, para eles se tornarem o que eles são, é basicamente isso. Trabalhar online e ir para a Europa ou qualquer outro país que tem uma moeda fraca, gastar em dólar. Então se você ganhar $1000 pelo seu trabalho que você faz todo mês, se você converter deve dar mais de R$5.000 ou 6 por aí. Isso vai depender do trabalho que você faz ou do cliente que você pega. Talvez no futuro eu faça um vídeo focando nisso, em profissões que você possa trabalhar online ou alguma coisa assim. E o número de pessoas hoje em dia que tá trabalhando online só tá aumentando. O que é bom, porque mais pessoas estão aprendendo a contornar esse problema que o Brasil tá sendo. E isso eu tô falando um serviço que você pode oferecer, seja dando uma aula online ou sendo um programador mesmo, ou fazendo vídeos, editando, tanto faz. Mas se você quiser, você pode vender produtos também. Se você quiser empreender e criar uma loja digital, aí vai ser tão bom quanto as outras opções que eu falei. Tem muitas opções do que você pode realmente vender na internet, seja seus serviços ou algum produto. E quanto mais cedo você começar nessa área, melhor vai ser. Mas se você não quiser seguir por esse caminho, seja por qual seja o motivo, o segundo caminho, que é o mais óbvio, é sair do Brasil. No caso, ser um imigrante. Mas eu acho que dependendo do país que você for, você vai precisar de muito mais dinheiro do que você gastaria para aprender uma habilidade nova e ser um nômade digital, né? Por isso é importante você ter um preparo e escolher bem o país que você quer ir. Mas esse é um caminho que também não é um caminho a se descartar, porque você vai ser tipo um CLT, que nem você é no Brasil, provavelmente. Só que vai ganhar em euro, dólar. Mesmo que você tiver um emprego no ar-condicionado, ainda assim vai valer muito mais a pena você estar, sei lá, na Inglaterra, ganhando muito mais dinheiro do que você ganharia aqui no Brasil. Então, tem vários países onde tem vários brasileiros, e com uma imigração relativamente fácil em comparação a outros países. Mas é claro, você tem que aprender uma língua secundária, tipo inglês ou espanhol. Se fosse para aprender alguma, eu acho que eu recomendaria o inglês, já que tem mais países que falam a língua. Para você ir para outro país, você não precisa de um inglês fluente, mas saiba falar pelo menos o básico. Talvez se você for com um nível intermediário, talvez seja melhor. Até porque com o inglês básico você não sabe falar nada. Isso serve para qualquer outra língua, seja francês ou
arábico, sei lá. O importante é não ir de qualquer jeito, se preparar bastante. Quanto mais preparo, melhor. Eu recomendaria vocês que vão ir pra outro país, escolher um país onde vocês vão conseguir ganhar bastante. No caso, um país com altos salários. E um país que te dê uma oportunidade de crescer financeiramente. Até porque se fosse pra se esforçar tanto e ganhar uma merreca, seria melhor ficar no Brasil mesmo. Claro que nem todos os países que oferecem bons salários vão ter um baixo custo de vida. Pra falar a verdade, vários países que têm bons salários têm um alto custo de vida, que seja proporcional ao salário. Um exemplo é a Austrália. Isso pode demandar mais dinheiro de quando você for pra lá, mas depois que você chegar lá você consegue fazer muito mais. Por isso que eu acho que vale a pena. Claro que também poucos países de primeiro mundo dão tanto acesso pra brasileiros. Por isso que você tem que buscar um equilíbrio. E não seja aqueles burros de jogar o país pela primeira experiência ruim que você tem. Por exemplo, de você ir pra Suíça e ser assaltado, aí você jogar todo o país só por causa daquela experiência ruim. Se você for um cara assim, além de merecer ficar no Brasil, você merece ficar na pobreza. Porque uma pessoa ignorante merece isso mesmo. É claro que você vai viver uma vida de imigrante. E vida de imigrante é sofrida. Mas no final vale a pena, é claro. Imigrante passa sufoco assim como todos os lugares do mundo. Assim como você passa sufoco provavelmente no Brasil. Mas pensa comigo, quando você passar sufoco num lugar, seja qual país você quer emigrar, pensa, pelo menos eu tô ganhando um bom salário passando sufoco num país de primeiro mundo do que passando sufoco no Brasil, que é um lugar onde você não tem segurança, baixos salários e com um povo ignorante. E é claro que sendo imigrante você tem que ser bastante mente aberta, tanto para um novo país quanto para sua cultura. O ideal seria você não ficar falando só com brasileiros, mas com o povo de lá também. Até porque se você ficar só falando com brasileiros, você não vai evoluir no idioma do país que você está vivendo. E também você tem que estar disposto a trabalhar com qualquer coisa, seja lavar chão, lavar banheiro. Claro que você trabalhando em qualquer uma dessas coisas, você vai ter muito mais poder de compra do que você teria aqui no Brasil. E ganhar muito mais do que você ganharia aqui também. Então mesmo sendo um trabalho ruim e chato, vale a pena. E é claro, você tem que conhecer o tipo de visto que você precisa para entrar no país, se ele precisar de visto. Tem vários países que você precisa de um visto para entrar. A maioria desses que eu citei precisa de um visto. Tipo, qualquer país da América do Norte. Austrália também precisa, Nova Zelândia também. Os países que você não precisa aqui mesmo é os do Mercosul. Inclusive para brasileiros esses são os melhores países em questão de facilidade para você pegar a residência permanente. E se você é uma daquelas pessoas que fala que quem sai do país é covarde, porque não fica aqui para lutar, saiba que isso aqui é deviés negativo. O cara que fala isso nem tem solução mais. E esse é um daqueles que merece a pobreza que tem. Galera, a terceira não é a melhor de todas. Nem mesmo se encaixa pra todo mundo. Mas pra quem consegue vale a pena. Vale muito a pena. Que nada mais é você que tem um parente de outro país. Talvez um bisavô, um avô que seja de outro país. Seja português ou espanhol, italiano ou qualquer outro país. Se você que tiver alguém da sua família de outro país, você basicamente consegue pegar a residência permanente muito fácil. Claro que depende do país, mas geralmente é bem mais fácil do que morar num país e ser um imigrante, por exemplo. Você basicamente só precisa ter certeza de que o seu parente que você tem realmente viveu em outro país, comprovar isso, arcar com todos os custos que você vai ter que ter, que também não é barato, e tirar seu passaporte. Eu não sei como funciona em outros países, mas eu recomendaria você fazer isso o mais rápido possível. Porque, por exemplo, na Itália colocaram um limite de gerações. E eu não sei se isso aplica a todos os países que você tem. Por isso que é bom pesquisar também. Você pode até pensar que você não tem nenhuma cidadania, mas é bom pesquisar também. É sempre bom pesquisar. Tem muito brasileiro que tem dupla cidadania e não sabe. Durante a história do nosso país, várias pessoas imigraram pra cá. Italianos, portugueses, espanhóis, outras nacionalidades. E cara, se você conseguiu o passaporte europeu, por exemplo, você tem acesso a toda a União Europeia. Ou seja, Irlanda, Portugal, Espanha. É basicamente você entrar e começar a trabalhar. Sem falar que o cara que tem um passaporte italiano tem um dos passaportes mais fortes do mundo. Então se você tem, aproveita. Se você não sabe se tem, pesquisa. Porque se você tem e só depois descobrir, quem vai se ferrar é você. E confia em mim, uma coisa que mais te dá liberdade, uma das mais, é ter 2 passaportes em mãos. Por isso, não dependa do Brasil, não seja refém de um país. Não seja dependente de um único passaporte. Porque se você é refém de um único passaporte, você é basicamente escravo do seu próprio país. É aquela coisa. Tenha o Brasil como um amigo, mas não dependa dele. Eu poderia terminar o vídeo aqui, mas antes eu queria fazer uma comparação com um país que é da América Latina também e que é nosso vizinho, que é a Argentina. Antigamente a Argentina estava em pé de igualdade com o Brasil, com uma economia bem fraca. Mas se você pegar as notícias mais recentes, você vai ver que o negócio mudou um pouco.
pobreza na Argentina caiu para 40% das pessoas, diz o governo. A Argentina zera impostos de importação sobre eletrônicos. O crescimento do PIB da Argentina é o mais rápido desde 2022, embora com previsões atrasadas. A Argentina registra a menor inflação em 5 anos. Foi de 1,5 em maio. Ou seja, enquanto a nossa economia decaiu nos últimos anos, a Argentina só melhorou, cada vez mais, diminuindo impostos, a pobreza e a inflação. Mesmo sendo um país que estava numa situação parecida, mesmo sendo um país de terceiro mundo e mesmo estando na América Latina, onde só tem país de terceiro mundo. Essa é a prova de que o Brasil tem como melhorar. Sempre teve, na real. Mas é claro, considerando as previsões, é muito difícil que isso aconteça. Até porque se acontecesse, eu não estaria fazendo esse vídeo. Atualmente é muito raro ter uma esperança de melhora. Mesmo a Argentina atualmente ser um exemplo a ser seguido de como um país pode levantar das cinzas, a melhora real nunca é feita de vontade, mas sim de ação. Até porque se dependesse de vontade, a gente estaria numa situação muito melhor agora. Enquanto a Argentina foi criando laços e construindo melhor sua economia, o Brasil destruiu laços e continuou caminhando pro fracasso. Mas é claro, não é ficando na Argentina ou no Brasil que te torna livre de verdade. Até porque ficando na Argentina ou nos Estados Unidos você ainda tá refém de uma possível piora do governo. Nunca se sabe quando seu país pode melhorar ou piorar. Mas é claro, muitos desses países nunca chegaram no nível do Brasil. No caso, o nível que estamos agora. Mas é claro, é importante se preparar sempre que há indício disso. Nunca confie 100% no país, mas enfim. O que te torna livre de verdade é saber onde ganhar dinheiro em qualquer país que você tiver. Seja nos Estados Unidos ou até mesmo em qualquer país de terceiro mundo. Você pode até sair do país, mas as suas habilidades e sua mente vai ficar com você pra sempre. E é unindo os dois que você consegue ter a verdadeira liberdade de ir e vir. Até porque com esse passaporte você consegue ir pra qualquer lugar do mundo, dependendo da força do seu passaporte. E é claro, a sua liberdade financeira. Galera, meu nome é João Pedro, conhecido na internet como Aurora Apollo. E eu tô fazendo esse vídeo no mês que eu completo 19 anos. E é minha quinta tentativa de tentar ser um youtuber na internet. E também é um marco na minha história como editor, porque é a minha primeira vez tirando no PC. Eu sei que minha edição não é muito boa, mas acho que para um iniciante até que tá bom. De uns anos pra cá eu percebi que gostava muito de editar vídeos, mas eu nunca tinha nada pra editar. Então eu mesmo decidi criar meus próprios vídeos e começar a editar. De início eu não sabia que conteúdo fazer, mas eu acho que eu vou acabar seguindo por esse nicho mesmo. Se eu acabar não gostando, talvez eu mude daqui pra frente. E se nada der certo, talvez eu tente entrar na carreira de edição. Quem quiser me dar algumas dicas, eu aceito numa boa também. Pode escrever aí nos comentários. Se você quiser me dar algum suporte, o like e a inscrição tá aí debaixo do vídeo. E até o próximo vídeo.